Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu considero muito sério e que vive no coração da jornada Dev Eficiente, né, no propósito do canal também, que é envelhecimento de software. A gente vai fazer, uma análise sobre o processo de degradação do software com o tempo, através da revisão de um artigo cujo título é Software Aging, escrito lá em 1994, por David Parnas, que é um cara que é muito influente na comunidade de desenvolvimento, né? Talvez não para o nosso dia a dia, mas ele foi um dos primeiros que trouxeram aí, né, as ideias de antigamente era chamado de information hiding, aí é mais basicamente de você esconder a complexidade de uma parte do seu sistema em um determinado módulo ou algo do gênero, e isso foi tendo vários nomes com o passar do tempo, inclusive ele fala sobre isso no artigo, né? A gente já chamou de encapsulamento, e depois ele fala que a gente chamou de orientação a objetos e tudo mais. Bom, é um artigo que eu achei muito legal, é um artigo que fala muito, né, com uma outra maneira de se escrever artigo científico lá para trás, então ele é como se fosse um post de blog, só que é um post de blog de 10 páginas ali, um post de blog com muitas referências, com uma linha de argumentação muito clara, então eu acho que ele navega esses artigos que foram escritos muito para trás, eles são muito interessantes, que a leitura ela é mais fluida do que os artigos científicos de hoje em dia, né, que são bem focados em deixar claro se aquilo é simplesmente um teste, né, se é uma coisa empírica, se foi utilizado algum método científico para tentar fazer algum tipo de prova ou algo do gênero, beleza? Tem muita estatística, tudo mais, então eu gosto bastante desses que são mais antigos, por mais que talvez no mundo atual eles nem fossem aprovados nas conferências. O artigo é muito atual. Envelhecimento de software é um tema que está no centro do desenvolvimento, né? As empresas sofrem muito com isso, as equipes são muito grandes para manter o software rodando, para conseguir fazer as alterações que são necessárias. Tem todo um trabalho ao redor do produto em si de software, para que a gente consiga, né, colocar o software no ar e consiga se recuperar e ter várias estratégias, tudo mais. Então acho que é tudo muito atual, vale muito a pena você ficar comigo aqui. Provavelmente vai ser longo, beleza? Antes de começar também, né, outra coisa, queria pedir desculpas aí pela voz. Eu tive meu time de futebol jogou, né, um pouco antes de eu gravar esse vídeo e eu fiquei muito exaltado, eu torci muito e minha voz foi embora. Não tem um motivo nobre, muito não, beleza? Outra coisa, né, para tentar posicionar na linha do tempo, aí o artigo, pensa assim, Martin Fowler escreveu o primeiro artigo dele em 1996, beleza? Então o Software Aging já é um texto que já tem bastante tempo, né? Assim como as coisas de Martin Fowler, esse texto também se mantém bastante atualizado. Livros como Domain Driven Design, pelo menos até onde eu entendi, ele foi lançado, por exemplo, em 2003. E o Extreme Programming foi por ali também, né? Um pouco antes, eu acho, se eu não me engano. Então, não é porque é antigo que deixou de ser atual. Mas eu confesso que acho esse artigo do Software Aging, dado como eu enxergo o software hoje em dia, né? Ele traz mais insights para mim do que os livros e o blog de Martin Fowler, os livros que eu acabei de citar. Beleza? Então vamos lá, né? Vou fazer aqui o padrão que é, vou passar pelo meu resumo aí do artigo e no final vou dar as minhas opiniões. Acho que lá no final tem uma opinião que eu construí que eu vou tentar falar, né, do jeito que eu acho que é o mais correto possível, mais educado possível, mas eu espero que se você ficar comigo até o final, que você entenda que não é nenhum tipo de ataque, não é nada, é só uma observação, né, dado o que eu acho que existe no mercado e que de alguma forma, se relaciona com o que Parnas traz no artigo, tá bom? Mas sim, é sempre por favor, do mais alto nível aqui da educação, né, no respeito com você que está vendo, tudo mais. Então, eu tenho aqui, né, sempre quando eu vou revisar artigo, eu tenho um resumo, eu deixo aqui um Trello, tudo bem escrito, inclusive desde o último, eu publico num Gist, caso você queira ver esse resumo, tudo mais, eu vou deixar o link aqui no vídeo, beleza? Então, olha só, né? Então, basicamente, o resumo do artigo é o seguinte:
ele explica que envelhecimento de software é um fato, assim como é um fato que você vai envelhecer na vida. Então, e ele também traz que, assim como na vida você pode tomar medidas para retardar o envelhecimento e depois que ele chega, você cuidar do seu envelhecimento de maneira interessante, ele também entende, né? O artigo, né? Parnas também entende, né, através da escrita dele aí no artigo, que a gente pode tomar medidas parecidas com o nosso software. E aí ele começa com uma frase, né? Uma sentença ali que eu considero forte, mas eu considero interessante, então eu vou tentar ler em inglês, por mais que meu inglês não seja muito bom, eu já falo sobre ela. Ele fala assim: A sign that the software engineering profession has matured will be that we lose our preoccupation with the first release and focus on the long-term health of our products. Então ele quer dizer, né, ele fala que o sinal de maturação da engenharia de software como profissão vai acontecer quando a gente perder a preocupação com o primeiro release e focar na saúde de longo prazo dos nossos produtos. Eu confesso que eu enxergo exatamente igual hoje em dia, né? Acho que é muito do propósito do meu canal aqui do YouTube, da jornada da Eficiente, do meu trabalho como um todo na área de engenharia de software, mas eu acho que a gente ainda não chegou lá. Acho que estamos, na verdade, ainda mais preocupados nesse momento. Eu vou dar uma opinião no final, né? Mas acho que a gente ainda está mais preocupado nesse momento com o primeiro release, ou com, sei lá, com os primeiros releases ali, do que com o, o longo prazo aí, né? Do que com a saúde a longo prazo. E aí ele fecha aqui no resumo do artigo, ele disse, né, que para fechar, ele fala assim, que praticantes e pesquisadores devem mudar sua forma de pensar, e só aí engenharia de software deve ser chamada de engenharia. Aí ele começa, né, a primeira seção do artigo dele, o título em inglês é What Nonsense, ou seja, né, que coisa maluca, né, que coisa sem noção aí. E ele abre com um texto, né, que ele simula uma pessoa, um matemático, uma matemática falando sobre engenharia de software, e a pessoa falando assim, olha, matemática é assim, se você encontrou uma fórmula hoje, essa fórmula funciona, ela vai continuar funcionando daqui a 200 anos ou algo do gênero. E ele fala assim, e isso não faz sentido. Muitas fórmulas estão aí há muito tempo e foram criadas muito tempo atrás. Mas ele fala que, infelizmente, isso não é verdade, que isso não é verdade para software. Ele, de novo, traz o paralelo com o envelhecimento humano e diz que isso vai acontecer, que a gente tem que estar preparado para o fato que software envelhece, né? Claro que aqui ele está querendo dizer por trás que uma fórmula, a mesma fórmula é aplicada para várias contas aí diferentes, né? Para várias contas, para vários números ao passar do tempo, mas é a mesma fórmula. E o que ele quer dizer aqui é que, obviamente, software não é... Se você escrevesse um pedaço de software hoje, esse mesmo pedaço ficasse rodando até, sei lá, 50 anos a partir de hoje, né, 15 anos a partir de hoje, 10 anos a partir de hoje, esse mesmo pedaço, sem nenhuma alteração, e ele ainda fosse rentável para a empresa que construiu, ou para a pessoa, né, ainda fosse interessante para os clientes ou para as clientes, essa frase seria verdade. Só que software não é assim, né? E aí ele traz a preocupação, ele fala assim, software está cada vez mais no coração dos negócios. Então a gente tem que ficar cada vez mais preocupado que com o passar do tempo ele vai gerar cada vez mais impacto nestes negócios, né? Isso era verdade em 94. Eu imagino que você concorde comigo que em 2021 isso é completamente verdade nas mais variadas esferas de trabalho aí, né? Software está virando, né, como se fosse toda empresa. Essa frase é comum hoje em dia e você vê o movimento tornando ela realidade, que toda empresa, no fim, ela quer ser uma empresa de tecnologia para que ela consiga promover os seus negócios para seus clientes, né, para suas clientes de maneira interessante, né? Tecnologia hoje em dia realmente, software está no centro de tudo aí. Então eu concordo muito, muito, muito. Aí a segunda sessão, aqui ele começa, a segunda sessão ele chama de The Causes of Software Aging. Então aqui ele começa a apresentar
as duas principais causas ali, né, na opinião dele, que leva ao envelhecimento do software. A primeira, o 2.1 aqui, ele chama de lack of movement. Ele quer dizer assim, essa coisa acontece quando a própria empresa não é capaz de atualizar o software na necessidade que os clientes e que as clientes precisam, e simplesmente ele deixa de ser interessante. Ele deixa de ser interessante e as pessoas deixam de usar, trocam para outro software e conseguiu entregar o que era necessário de maneira mais interessante, e aquele software naturalmente ele vai deixar de ser, né, utilizado e tudo mais. E aqui ele tem as coisas que são legais nesse artigo, que ele fala assim, que antigamente, né, quando ele programava, era normal que você esperasse horas e até dias para ver o resultado de uma compilação. E que lá em 94, isso não é mais aceitável, né? Ele fala que tudo é muito rápido quando você está desenvolvendo. Então, se você não conseguir dar resultado rápido, seus clientes não vão mais esperar, porque eles sabem que a parada hoje é muito diferente. Então, você tem que conseguir manter esse ritmo aí, né? Mas é legal ver ele voltando para a época dele, né? Pra gente, e olha que eu já sou mais velho aí, né? Comparado talvez com boa parte da audiência aqui do canal, mas a gente nunca passou por isso, né? Talvez quando eu programava em Scala, eu não passei horas nem dias esperando uma compilação, mas pensando que em 2012 ou 13 eu cheguei a esperar 2 minutos para um build, para uma compilação padrão do código. Não estou falando de build de tudo, não, rodar os testes e tal, não estou falando só compilar o código. Então eu consegui imaginar o desespero de esperar algumas horas ou dias para você ter, né, a parada. E o segundo motivo que e tem uns títulos muito bons nesse artigo. O segundo motivo que ele fala, né, que causa o envelhecimento do software, ele chama de ignorant surgery, ou seja, né, cirurgias, literalmente, né, eu acho, ignorantes no código. E aí o resumo da ópera aqui nessa parte é que ele cita que com o passar do tempo, várias alterações vão sendo empilhadas em cima aí do seu software, né? Porque os requisitos vão mudando, novas coisas vão acontecendo, você precisa de novo, né, manter o seu ritmo de atualização, entregar um software que realmente gere valor para os seus clientes e tudo mais. Só que ele fala que, com o passar do tempo, as pessoas que vão fazendo essas alterações, elas vão sabendo cada vez menos sobre o software que elas estão trabalhando. Existe uma distância muito grande entre a pessoa que entrou e fez a primeira versão e o entendimento que ela tinha do negócio versus o grupo de pessoas que está aqui hoje, né, o time, enfim, fazendo alterações. A diferença de entendimento, tanto de negócio quanto de design, na opinião do artigo, ela é muito, muito grande. E isso vai afetando a qualidade do que vai sendo entregue. Então, ele, aqui no final, né, ele aí ele fala aqui, né, no final dessa sessão, né, que o empilhamento dessas alterações vai levando o software para um estado onde as mudanças vão demorando cada vez mais, além de serem cada vez mais propensas a gerar novos bugs no projeto. E nessa parte, ele faz a primeira citação dele, a primeira crítica à falta de documentação que acontece na maioria dos projetos da indústria. Depois, na terceira sessão, né, ele traz aqui uma sessão que ele chama de kidney failure, que é falência renal. Ele quer dizer que com o passar do tempo, outras coisas ali marginais da execução do seu software vão começando a ficar complicadas. Mas eu considero que isso daqui é bem, assim, é verdade hoje, mas num cenário completamente diferente e com possibilidades de solução bem diferentes. Então, ele fala, né, com o passar do tempo, a alocação de memória, disco e tudo mais pode gerar muitos problemas aí no software. E é verdade, acho que continua acontecendo, né? Eu já vi aplicação cair por mau uso do disco dentro da Amazon, né? A gente de vez em quando precisa de instâncias da Amazon cada vez maiores, com memória, com capacidade de processamento cada vez maior e tal. Mas assim, é uma dor muito menos intensa do que era. Pode ser cara ainda hoje, mas a solução hoje em dia, né, para este problema parece estar mais estável.
Aí na seção 4, ele traz aqui uma parte que ele fala, que ele chama do The Costs of Software Aging, né? Então, basicamente os efeitos colaterais para as organizações por conta do envelhecimento do software aí. Então, ele abre com a lista de custos que aparecem por conta desse envelhecimento. Os donos do produto percebem que está muito complicado manter o ritmo de atualização quando comparado a novos produtos, e aí eles perdem clientes para estes novos produtos, né? Então, isso aqui é o basicamente livre mercado que acontece, né? Você montou sua startup, ainda mais se a gente olha hoje, sei lá, fintech. Tem várias fintechs competindo pelo mesmo... São essas empresas que trabalham em produtos financeiros, né? Então você tem várias empresas muitas vezes competindo pelo mesmo espaço, de vez em quando é uma variação para cá, uma variação para lá, e aí elas têm que, se elas não conseguirem manter o ritmo de atualização, perde, né? Então, sei lá, hoje todo mundo quer montar uma empresa, ser empreendedor, empreendedora, tem N opções de você montar a sua conta PJ, né, em vários níveis aí, e vários tipos de produtos financeiros que são oferecidos para você nos mais variados espectros aí da sua vida. Então, se você não se mantiver competitivo, né, se você não conseguir atualizar o software na medida que é necessária, você pode perder fatia de mercado, é isso que ele fala. Ele volta a falar, né, que o software que o software que está envelhecendo também começa a mostrar e ter uma performance pior por conta da sua estrutura, né, cada vez mais tensa aí. Então, também é verdade, né? Muitas vezes o software vai rodando, você vai empilhando alteração e de vez em quando o requisito de memória já subiu, né? O tempo para atender uma requisição, né, que já era dado o que é esperado pelo cliente, que é o tempo de performance, de vez em quando piora também, enfim, padrão. E ele volta a falar, né, dos custos aí do software agent, ele volta a falar do lance dos bugs. Isso daqui eu acho que é forte e é verdade mesmo, né? A gente gosta, né, de falar que quanto mais experiente você fica, supostamente uma versão melhor você é. Mas aqui no software, ao avião, ele não traz isso, né? Ele fala que quanto mais velho o software fica, mais bug esse software tende a ser, ou seja, né, funcionar de maneira mais incorreta, começa a ser uma coisa mais padrão, né? Quanto mais velho o software fica, tem mais chance dele funcionar mais vezes de maneira indevida. Isso aqui fala muito com a confiabilidade do software em si. E aí, né, quando ele entra aqui nas seções relativas ao The Costs of Software Aging, e o primeiro subseção aqui, ele fala que é o Inability to Keep Up, que é justamente, né, esse lance de você não conseguir manter o ritmo de atualização. A frase que ele usa aqui é trazido o peso que o software vai ganhando no sentido de dificuldade de manutenção. Com o tempo, as mudanças empilhadas e a falta de documentação adequada faz com que todas as alterações fiquem mais demoradas. Além disso, é dito que as alterações que eram feitas em poucos lugares agora refletem múltiplos lugares diferentes. Isso aqui, né, foi o meu texto, o meu entendimento dado o que ele escreveu. Beleza? Um segundo tópico, ainda dentro desses custos, né, relativos ao envelhecimento de software, que ele traz de novo, é o lance da redução aí de performance. E, de novo, concordo que isso é real. A gente vai colocando, né, vai empilhando as alterações, a gente vai utilizando os frameworks, as bibliotecas, tudo mais, inclusive, só para não deixar claro, eu também faço a mesma coisa aqui, dada a facilidade que hoje a gente tem, né? Mas a gente tem pouco olhar crítico, na minha opinião, né? Eu incluso ainda nisso, sobre o consumo de memória, que colocar tal framework vai, vai trazer, ou tal biblioteca, e por aí vai. Então ele fala, né? E além disso, tem um outro lado que a gente olha pouco para todos esses requisitos quando a gente está desenvolvendo também. Então, eu acho que faz sentido, por mais que não seja a coisa mais tensa, né? Eu não acho que a redução de performance é a coisa mais tensa, porque eu acho que a solução para a redução de performance hoje em dia não vem a um custo tão absurdo. Ele cita depois aqui, né, ainda dentro dos problemas relacionados ao envelhecimento, que é o decrease in reliability. Então aqui basicamente, quanto mais velho fica, mais bugs ele vai apresentando, ele começa a funcionar numa situação de bug padrão, né? Então sempre está funcionando com muitos bugs. Inclusive ele dá um exemplo que uma vez isso que é legal do artigo, né? Ele fala assim: uma vez me contaram
Uma vez me contaram, isso não tem artigo científico hoje em dia. No artigo científico hoje em dia ninguém bota assim, uma vez me contaram que quem te contou, quando foi, qual foi o ano e onde foi que ele escreveu, ou ele ou ela reportou essa história que você está contando. Mas ele bota assim, que uma vez contaram para ele que um sistema tinha mais de 2.000 bugs conhecidos e que geravam erros, mas que ficavam lá de boa. E o pior que eu acho que é verdade, não só naquela época, como hoje em dia, né? Tem muito bug que as ferramentas de monitoramento reportam, né? Quando a gente pensa hoje em API, então tem um monte de erro 500 aí que é reportado constantemente e nem por isso a pessoa para e resolve. E de vez em quando aquele erro é reportado tantas vezes e o software continua meio que rodando e ninguém está reclamando. E vai deixar aí então essa parada aí, né? Como se fosse o pontinho. É a broken window do Pragmatic Programmer ali. Então, assim como no Pragmatic Programmer, ele conta a história da Broken Window, né, que são vários pontinhos ali que de repente aqueles pontinhos se juntam e pode ser que tudo estoure. Isso acontece, esse artigo acho que é antes do Pragmatic Programmer também, mas são histórias correlatas aí. Aí ele entra aqui numa fase, que agora no artigo, que é reduzindo os custos, né, do envelhecimento de software, reducing the costs of software aging. E aí ele fala basicamente que é necessário ter práticas de engenharia de software para você retardar o envelhecimento. Ele deixa claro durante o artigo inteiro que, pelo menos naquele texto, ele não tem o propósito de dizer que o software não vai envelhecer e que ele não vai ficar pior. O que ele está tentando trazer é: temos que envelhecer de maneira mais tranquila, mais saudável e tudo mais. Então ele fala que a gente tem que ter táticas de engenharia. Ele fala que não tem nada a ver, né? E ele deixa isso muito claro. Ele fala assim: é dito que para tratar sobre o envelhecimento de software é necessário muito mais do que um management das coisas. É preciso uma engenharia sólida no ar. Eu concordo demais. A gente acho sim que o mercado bota muita fé que se utilizar práticas de não sei o que lá e por aí vai fazer com que o software seja, com que o produto sendo desenvolvido seja melhor e tal. Para mim isso não é verdade. Para mim o software sendo desenvolvido hoje não é melhor do que era o software sendo desenvolvido 20 anos atrás, por mais que as práticas tenham mudado aí. Beleza? Então, e ele volta a falar, né, que não dá para olhar só para os primeiros releases, tem que olhar a médio e longo prazo aí no ciclo de vida de desenvolvimento. Então, ele começa, né, a primeira sessão que fala literalmente sobre a redução de custos, e são títulos muito bons de novo, né? Ele chama aqui de Preventive Medicine, ou seja, medicina preventiva. E basicamente, e você lê o título dessa sessão, você fala, gente, realmente é um ótimo título, né? Porque quando você olha para a sua saúde, o melhor jeito de você manter a sua saúde boa, quando eu digo maximizar as chances que a sua saúde fique boa a médio e longo prazo, é que você faça prevenção em relação aos elementos aí, né, da sua saúde. Inclusive aqui, né, só para deixar claro, eu nem sou nesse momento da minha vida a pessoa que mais faz prevenção. É a primeira vez que eu estou gravando esse vídeo aqui em 2021, dia 31 de janeiro, né? Então, em 2021 vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma prevenção completa aí, né? Um check-up que a galera fala e tudo mais. Mas eu conheço gente que faz check-up desde os 30. Todo ano a pessoa faz check-up. E literalmente ela tá com mais chance de prolongar a vida dela do que eu, obviamente. Aí. Então a mesma coisa vale para atividade física. Se a gente não faz atividade física, por exemplo, a atividade física é um jeito de preservar, né? De fazer prevenção aos males que vão vir para a sua saúde quando você for envelhecer. Então você consegue achar vários paralelos na vida. Então essa é uma frase, esse é um título que faz muito sentido para mim, para o software também. O primeiro título, a primeira subseção dele aqui, né, na medicina preventiva, é o que ele chama de Design for Success. E aí dentro da seção, ele chama de Design for Change.
E aqui é uma área que ele, obviamente, né, é reconhecido como um dos mestres. Aí ele cita que o design do seu código, isso daqui é importante deixar claro. Eu estou revisando nesse momento aqui, né, nessa parte do vídeo, eu estou revisando o artigo dele. Então eu estou falando o que ele disse, é a minha interpretação sobre o que ele disse, mas eu não estou dando a minha opinião ainda sobre o que ele disse, beleza? Só para deixar claro. Então, né, quando ele cita aqui, né, que a primeira coisa é você fazer design for change, que é o design que vai acomodar a mudança. E, na opinião do artigo, as técnicas já existiam naquela época e para ele, com certeza, continuam existindo até hoje, porque ele fala das mesmas coisas que eu vejo todo mundo falar hoje em dia, beleza? Que a gente fala hoje em dia, que já existia ali, né, information hiding, que depois, na opinião dele, virou data hiding, e que depois virou encapsulamento, e que depois foi chamado de orientação a objeto. Então ele fala assim, a gente já tem um jeito muito interessante de fazer design que acomode mudanças, né? Design for change. Você tem que pegar um pedaço do seu software e esconder ele bonitinho para que aquilo, para que quando for acontecer, para que quando alterações fossem necessárias, você mexa só naquela parte e o seu software continue, né, podendo rodar de maneira interessante. Só que ele fala que por mais que a gente conheça as técnicas que ele cita, a gente ainda falha miseravelmente em aplicá-las. Porque aí ele dá aqui, né, ele dá uma lista de itens que para ele influencia, mas acho que o que ele mais um que ele traz, que eu também enxergo, que é o primeiro, ele fala que os livros falam muito sobre isso, mas geralmente com exemplos ainda muito superficiais. E aí ele cita isso, ele fala assim, por mais que não seja hiper mega difícil você entender o que é data hiding, information hiding ou algo do gênero, não é trivial você aplicar tal conceito. De todos os livros que eu li, eu acho que o que mais se preocupou com isso, na minha opinião, foi o livro do Domain Driven Design. Ele tem uma preocupação genuína no livro em dizer para você que é difícil você manter a visão clara do que é o negócio que você está resolvendo, né? De quais são os elementos ali do negócio, e cruza muito com o texto de Parnas, que ele fala assim, olha, por mais que todo mundo saiba, não consegue aplicar, porque realmente não é fácil aplicar, né? O negócio vai mudando com o tempo e você tem essa macrovisão de tudo que está acontecendo, de quais são as áreas e tal, dificulta muito, né? Bob Martin, pelo outro lado, também tentou trazer com o princípio do Solid, né? Principalmente o S ali, tudo cruza, né? O princípio da responsabilidade única e com o do information hiding e com o que está escrito no Domain Driven Design sobre você entender do negócio, entender quais são as partes ali, né? Os bounded contexts do seu negócio, conseguir identificar tudo isso para isolar as responsabilidades, né? Para esconder os comportamentos que falam com determinada área do seu negócio. Então, é muito difícil. Ele deixa isso claro e ele faz uma crítica, pelo texto dele, aos livros aqui. Ele volta a falar, né, que um dos motivos para a gente não aplicar o Design for Change é, de novo, esse lance que a gente está muito impaciente para o primeiro release, né, para o próximo release, no caso, em cumprir deadlines que são malucos. Então, aqui ele divide a culpa, né, pelos programadores e programadoras e pelos gerentes, né, e pelas gerentes. Aí todo mundo muito preocupado com o próximo deadline e bota pressa e confunde velocidade com pressa, degrada a qualidade da entrega, né? E aí tem um pouco disso que eu vou dar ali, talvez a opinião no final, né? Que eu não enxergo que a qualidade é degradada por conta do deadline. Acho que é degradada pela falta de qualidade inerente no processo de desenvolvimento de software em si. Então esse é o primeiro, né? Ele fala que você tem que fazer um design for success. Aí depois ele traz o 6.2 aqui, né? Então eu tô revisando aqui essa parte da medicina preventiva, né? Ele fala que a gente deveria keeping records, né? Que ele chama aqui a documentação. Então aqui ele desce o cacete, gente. Aqui ele, como diríamos lá em Salvador, ele escalda
a, a falta de documentação nos produtos da indústria. Ele literalmente xinga, fala que não faz sentido, que não, né, sei lá, é incabível, sei lá, se essa palavra existe, que é juvenil e tudo mais, beleza? Então ele fala que tudo que a parada não é documentada, que quando é documentado de uma maneira muito porca, e quando é documentado de uma maneira porca, muitas vezes ninguém quer manter aquela documentação atualizada com as alterações do software, e que na opinião do artigo e dele, isso realmente beira o ridículo. Um outro trecho, uma outra parte aqui da medicina preventiva, isso acho que a gente até incorporou, né? Ele fala aqui que a gente deveria ter mais reviews ali no código. Por outro lado, ele diz que tudo que é produzido no mundo, que é realmente importante, não é feito sob a perspectiva de uma pessoa só, né, de um grupo só. Sempre tem review das coisas. E ele traz a mesma ideia para o software. Inclusive, quando a gente pensa em review, temos práticas, né, de review hoje de software. Só que aí ele traz duas coisas que eu acho muito interessante. A primeira, ele fala assim: muitas vezes o software é implementado sob pressão, o que leva a pessoa a achar que o trabalho dela não precisa de review. Eu não diria que hoje em dia isso acontece, que não precisa de review, mas eu diria que a pressão e o deadline fazem com que o review, na minha opinião, seja feito de maneira menos interessante, com menos qualidade, né? Que vire mais uma parte do processo do que necessariamente uma prática que visa melhorar a qualidade, principalmente quando a gente está falando de correção de bug. Então, né, enquanto que o desenvolvimento de novas funcionalidades, né, ou de manutenções aí evolutivas, corretivas e tal, passam por um processo de review um pouco mais formal, quando um bug acontece e a coisa está muito tensa, ou de vez em quando, muitas vezes nem muito tensa, o código para o bug não é tão revisado quanto o código de desenvolvimento das coisas. E o segundo, aqui ele realmente dá uma cutucada na gente, né? Ele fala assim: muitos programadores e programadoras acham que seu trabalho é uma arte e ficam ressentidos e ressentidas de sua entrega, de ter sua entrega criticada. Eu gostaria de não achar que isso era verdade, que era só a opinião de um cara, mas acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse tipo de comentário, por exemplo, no Twitter, comparando o desenvolvimento de software a uma arte completamente aleatória, sem nenhum tipo de possível sistematização, que é uma coisa só criativa e tudo mais. Bom, posso dizer que concordo muito que a gente não é artista e que tá tudo bem ser criticado pela sua entrega. No final da medicina preventiva, ele volta a falar que software aging is inevitable. E o pior é que eu leio essa palavra inevitable e eu só lembro de Thanos da saga dos Vingadores aí, né, que a gente acabou lá em 2019 e tudo mais, né? I am inevitable. Bom, mesma coisa ele acha que vale para o software, né? O envelhecimento é inevitável, o que a gente tem que fazer é retardar. Mas, uma vez que chega, ele fala que a gente tem que tratar esse envelhecimento. Aí ele vem com outro título que é muito legal, que ele chama de Software Geriatrics. Beleza? Então, né, é aquele momento que o nosso médico passou a ser, o nosso médico ou médica passou a ser o geriatra, né? Ficamos velho. A verdade é essa. Então, ele traz aqui algumas ideias para você fazer o seu software geriatrics. Então, ele tem a primeira seção que ele chama de Stopping the Deterioration, ou seja, não é porque tudo está ruim, você tem que continuar fazendo tudo ruim. Então, ele fala que ali pode ser uma oportunidade de você rever os módulos mais tensos, tentar aplicar os conceitos de information hygiene para um determinado pedaço do seu software que esteja muito tenso, para depois você conseguir, né, fazer algum tipo de mudança. Aqui se junta muitas coisas, né? Aqui você pega isso e você junta com um livro de refactoring, por exemplo, de Martin Fowler, e aí você junta com os livros sobre testes automatizados de software, que naquela época ainda não faziam tanta parte, né,
do ciclo de desenvolvimento. Tudo isso pode te ajudar a parar, né, a deterioração assim que fala, do software. Ele também, a segunda seção aqui, né, dessa parte, ele chama de retroactive documentation, ou seja, beleza que você não fez documentação até agora, mas, por favor, comece a fazer a documentação de maneira interessante, mesmo que seu software já esteja no estado muito avançado. Inclusive, ele cita que nesse processo de criação de documentação realmente formal, né, interessante e tudo mais, você pode achar diversos bugs no software em si, porque para você documentar bem aquilo, você vai precisar ler bastante do código do software, e isso pode gerar oportunidade de encontrar novos bugs aí, né? Opinião do artigo. E aí depois ele cita um que é correlato com o Stop Deterioration, que é o Retroactive Incremental Modularization. Então, basicamente, é você, né, de maneira retroativa e tentando melhorar a modularização do seu software para, dado que você já está velho, que o software ficou velho e que está difícil, você tentar, né, prolongar aí a vida do software. Na seção 8, ele vem para o que ele chama de Planning Ahead, que basicamente é, né, você fazer, olhando para o futuro, o que dá para fazer? Ele propõe um New Lifestyle. Para ele fala que é chegada a hora de parar com o lance, que é importante. Parar com o lance, claramente foi o meu texto, né? Parar com o lance, que o que é importante é rodar. Precisamos reconhecer que o software vai continuar lá. Cita que isso pode ser imposto colocando padrões fortes de desenvolvimento. Isso eu acho legal, né? Ele não diz que... Percebe, né? Ele usa a palavra importante. Eu gosto de usar hoje que assim, a prioridade do software é executar, porque se o software não executa, ele não serve para nada. Mas ele tem que executar com o máximo de qualidade. E aí eu acho que esse máximo é que eu vou falar sobre isso agora, quando eu for aqui na parte da minha opinião, mas acho que estamos longe do nosso máximo de qualidade para os contextos que enfrentamos hoje em dia. Ele fala que você deve fazer um planning for change, ou seja, né, literalmente faça um planejamento sobre as possibilidades de mudança no software, pensando na documentação, no código e tudo mais, beleza? E aí tem uma parte que ele fala assim, if it's not documented, it's not done. Então, aqui ele deixa bem clara a opinião dele, né? Sem documentação, não está feito. Beleza? Então, isso até, de alguma forma, conflita com um dos princípios do Manifesto Ágil. Ali, né, o Manifesto Ágil tem aquele lado esquerdo e direito, e ele deixa claro que, por mais que enxerguemos valor no lado direito, se eu não me engano, colocamos, né, entendemos que é prioritário o lado esquerdo aí, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né, o Agile Manifesto aqui, deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo achar essa frase aqui. Então, working software over comprehensive documentation. This is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Então, não é assim que esse artigo vê, beleza? Esse artigo vê que o evalue the software rodando e o evalue a documentação do software. Então, sem documentação, não era para o seu software estar rodando e tal. Difícil falar, né? Aqui é opiniões. Esse artigo dele é uma opinião. Assim como o Manifesto Ágil é uma opinião também ali, né? Tanto no manifesto não tem ali, né, um método científico para dizer que aquilo deveria ser seguido, assim como nesse artigo de Parnas aqui também não tem um método científico para a gente seguir de olhos fechados. Eu, Alberto, gosto mais de pensar que sem documentação não está pronto. Beleza? E tem um outro aqui, né, dessa parte do Planning Ahead, que ele fala do Retirement Saving Plans. Isso eu achei muito legal e é um ponto de vista que eu nunca tinha refletido, confesso. Que ele fala assim, você tem que saber que o seu software vai envelhecer e você precisa ter um planejamento de aposentadoria para ele. E isso fala muito com o que eu falo com vocês no canal. O preparo é a melhor maneira
de você entregar performance dado o contexto que você precisa. E aqui ele está sugerindo isso que eu achei, confesso, aqui, né, pode ser que minha ignorância, pode ser que todo mundo faça isso no mercado, mas eu achei muito um texto pequeno, mas muito impactante para mim. Eu preciso saber que o software que eu estou começando a fazer hoje, ele vai ser aposentado. E quando você olha para os produtos que a gente utiliza, existe isso, né? E é engraçado que de vez em quando a coisa é óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Então, quando eu vou olhar, por exemplo, para os releases da máquina virtual do Java, é assim desde sempre, né? Em um determinado momento, eles param de dar suporte, pelo menos para o mundo de fora. Eu não acompanho os detalhes de implementação da máquina virtual. Talvez o Otávio, que é um brasileiro, né, que está aqui bem por dentro disso, possa até falar mais. Mas está lá, né? A partir do release X, deixa de dar suporte para o release 2, 3x, 1x para trás. E por aí vai. Então, eu acho que, enquanto nesses super produtos, talvez a gente veja isso, mas nos softwares que são produzidos pela indústria regularmente, eu não vejo. Beleza? E aí ele traz aqui no final, né, algumas conclusões para nossa profissão, beleza? Na opinião dele. Então aqui, né, o primeiro texto é: We cannot assume that the old stuff is known and didn't work. If it didn't work, we have to find out why. Often it's because it wasn't tried. Então ele fala aqui que não dá para aceitar que uma parada velha simplesmente não funciona. A gente tem que achar o motivo que o troço não está funcionando. O segundo é: We cannot assume that the old stuff will work. Sometimes widely held beliefs are wrong. Então ele fala que a gente não dá para assumir que a parada vai funcionar. E ele usa aqui, né, widely held, que é widely held beliefs, né, que são crenças, ia ser muito bom. Né? São crenças, você de vez em quando tem uma crença que é tão forte que o negócio de vez em quando pode te enviesar. O terceiro, aqui ele fala que a gente tem que se juntar, né? Na época desse artigo, ele cita que o desenvolvimento de software ainda era feito naquela época por muitas pessoas que não tinham educação formal em ciência da computação, por exemplo, né? Então você tinha muito assim, o engenheiro químico, o engenheiro, sei lá, elétrico, ou engenheira, né? Que precisa de software, vai lá e desenvolve, né? Com que a pessoa aprende ali na hora. Isso não é mais verdade, na minha opinião, pelo menos, hoje em dia. A gente ainda vê códigos que são produzidos por pessoas que não têm educação formal em software, mas esses códigos são muito mais pontuais do que códigos que tendem a ser mantidos por médio ou longo prazo. Quando alguém pensa em sistemas hoje em dia, pelo menos na minha observação, os sistemas hoje em dia tendem a ser feitos por pessoas que de alguma forma estudaram para escrever sistemas. Agora, códigos específicos para suportar algum tipo de análise, esse sim, eu acho que ainda é feito por pessoas que não tiveram educação formal nessa área, e eu confesso que eu não vejo nenhum problema, né? Se eu sou ali um químico, um engenheiro elétrico ou algo do gênero, e eu quero escrever um código, vamos supor, né, utilizando Python para analisar algum tipo de amostra, eu não preciso ter educação formal, vou fazer um script meu ali, é daquele jeito mesmo, que eu vou entender, e as pessoas que são estudiosas comigo também vão entender, dado o nosso critério de entendimento aí. Então, eu acho que a gente evoluiu nisso. Aí ele fala, né, que uma quarta conclusão dele aqui é: Even if the principle is right, without real models, the technology won't transfer. Practitioners, eu nem sei falar essa palavra, imitate what they see in other products. Então ele fala que a gente, por mais que os princípios estejam corretos, é o que ele cita no artigo, né? Ele não vê implementações de tais princípios nos softwares que são desenvolvidos. Então, quando ele olha, por exemplo, para o Design for Change, Documentation e coisas do gênero, Review. Então, ele fala que a gente precisa ver isso na realidade. Eu acho que os exemplos hoje continuam ruins. E aí ele fecha com uma, né, que é meio hater, mas eu acho que de alguma forma se conecta ainda com a nossa realidade, que é: We need to make the phrase software engineer mean something. Until we have professional standards, reasonably standardized educational requirements, and a professional identity,
We have no right to use the phrase software engineering. Muito forte, agressiva, eu diria. Hoje a gente já tem uma educação formal muito mais padronizada aí, né, quando a gente fala de ciência da computação e tal. Mas eu acho sim que ainda existe uma distância muito, muito, muito grande entre o que é feito principalmente na indústria de desenvolvimento, principalmente depois do advento das startups e time to market, market fit e tudo mais. Então, eu acho que ainda tem uma distância bem grande do que é praticado para o que já foi estudado e para o que a gente já tem disponível de maneira teórica aí. Então, acho que existe um gap grande. Acho que engenharia de software, para ser engenharia, eu acho que a gente deveria sim ter coisas mais sistemáticas em prática, quando a gente olha para desenvolvimento. Então, por mais agressivo, na verdade, que seja essa frase dele, né? Então, pensando aqui em português, né? Eu não falei aqui em português. Ele fala assim: a gente precisa fazer com que a frase engenheiro de software signifique alguma coisa, até a gente ter padrões profissionais, né? É uma educação padronizada, uma identidade profissional. A gente não tem o direito de usar de usar a expressão engenheiro de software. Então, de novo, acho agressivo, mas eu acho que ainda conecta com a realidade, beleza? E aí agora, eu sei que já tem 46 minutos, mas vai assim mesmo, vai ser 1 hora de vídeo, eu acho. Chegou a hora de falar, né, da minha opinião sobre tudo que eu vi aqui nesse artigo. Primeiramente, eu gostei muito do artigo, beleza? Então, acho assim, tirando algumas referências a poder computacional, compilação, para mim o artigo foi escrito, tipo, agora, ontem, hoje de manhã. E eu acho que como eu já falei aqui, né, dando um pouco da opinião durante a revisão, eu acho que está ficando cada vez pior. Na minha opinião, existe ainda uma preocupação gigante, muito focada na estratégia de release. A gente vê muito essa parte de operação, e aí você tem N táticas de fazer, né, o deploy da sua aplicação, né, e você vai evoluindo, tem N ferramentas para você fazer o deploy, e você saber que a sua aplicação vai cair e tudo mais. Então, para mim, tudo isso é legal, mas é marginal ao elemento principal, que é o software, como forma de entregar valor, né, para um determinado negócio. Para mim, isso não ataca a causa raiz. Para mim, tudo isso é tão difícil fazer software que a gente se municiou de N estratégias diferentes para fazer com que o nosso software fique executando. Então, ao invés de tratar a velhice, a gente tenta fazer muletas. É muleta que chama? Sei lá, né? Não sei se é assim, né? A gente tenta fazer, né, essas muletas cada vez melhores para que, independente do tipo de velhice que aconteceu, o nosso software seja capaz de ser executado. Aí eu volto aqui, né, naquela parte da engenharia. Então eu escrevi aqui, né, que ele, falando de uma época diferente, o artigo questiona que nossa profissão não pode ser chamada ainda de engenharia, e também questiona o preparo das pessoas. Eu concordo com aqui é verdade, eu concordo com as duas coisas, mas eu confesso para você que eu não vejo isso como uma coisa terrível. E aqui eu quero ter muito cuidado, que é assim, o que eu quero falar é o jeito que eu enxergo, e eu acho que é legal, mas não é porque é legal que não tem consequências que não são legais. Então, eu acho que a comunidade de desenvolvimento, dado a minha percepção, é menos preparada do que deveria para tocar o desenvolvimento do software hoje em dia, que faz parte do coração dos negócios. Mas por que que a gente ainda está, né? E essa aqui é uma luta, pelo menos, que eu tenho na jornada Dev Eficiente e tudo mais, né? Acho que a gente tem muita margem para se preparar melhor. Mas por que eu não acho terrível? Para mim não dá para negar, pensando aqui em 2021, que é quando esse vídeo está sendo gravado, que a barreira de entrada para você escrever programas de computador, ela está baixíssima. Eu deixei aqui, né? Eu deixei aqui anotado que, por exemplo,
Se eu puxar minha mãe, vamos supor, ou minha irmã, ou algo do gênero, né? Puxar uma amiga minha, um amigo meu, qualquer pessoa que não tem educação formal em computação e que nunca escreveu um programa de computador, se a pessoa sentar do meu lado, e eu guiá-la, em mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, ela fez o primeiro alert aparecer no navegador, né? Ela vai abrir o navegador, a gente vai abrir o console, eu vou falar, escreve isso, ela vai escrever, ela vai apertar Enter, e ela vai ter feito o primeiro programa dela de, de computador. Então, isso é lindo. Isso é demais. São poucas as coisas profissionalizantes que são profissões mais normais, que a barreira de entrada é tão baixa, né? Então, qualquer profissão que tenha isso, eu acho sensacional. Então, por exemplo, eu tô aqui, né, gravando meu vídeo para vocês com a qualidade de gravação tosca, sem edição nenhuma, porque eu não sou um editor, né, uma pessoa de vídeo, uma profissional, não tive educação formal em produção de material, mas aqui, ó, barreira de entrada tá baixíssima. E eu tô aqui entregando um vídeo para vocês, um vídeo pessoal, beleza? É do meu canal, então só eu me afeto aqui, mas a barreira de entrada é baixíssima, assim como fazer código, a barreira, a barreira de entrada é baixíssima. Agora, por outro lado, a consequência da facilidade de entrada é a possível falta de preparo para exercer, para exercer a profissão. Porque assim, gente, infelizmente, nesse momento, a história mostra repetidamente que não é porque algo é fácil de começar a fazer que a parada é fácil para você ficar realmente bom ou boa, né? Então eu vou dar um exemplo, eu levei meu filho faz aulas, né? Meu Betinho faz aula de movimento de corpo e tudo mais. E o professor André, né, que é o nosso professor, estava ensinando ele a fazer um pouco de malabares. Ele começou fazendo malabares, não jogando a bolinha para cima, mas jogando a bolinha no chão. E fazer malabares, você começa fácil, eu pego uma bolinha, jogo para cima aqui, eu como adulto. Depois eu pego duas, já consigo jogar, já fica meio torto, três, já vai cair. Não é porque é fácil começar a fazer malabares que eu estou preparado ou preparada, né, para fazer malabares de maneira profissional. A diferença grande aqui é que o software, ao contrário dos malabares, está presente no coração da maioria dos negócios de hoje em dia. Então, sim, eu acho que a facilidade de entrada na área de computação é espetacular. Nem queria que fosse diferente, beleza? Acho massa que a gente contrate, que as empresas contratem, sem que a pessoa tenha educação formal ou algo do gênero naquilo, né? Inclusive, eu faço parte do movimento, tanto na Jornada Dev Eficiente, no conteúdo que eu gravo aqui no canal, e hoje em dia eu trabalho na ZUP, e um dos programas aí, né, de contratação, eu posso chutar provavelmente que nesse momento o maior programa de contratação de pessoas que se consideram júniors ali do Brasil é da ZUP, beleza? Então eu quero dizer que eu estou comprado, que a facilidade de entrada é muito legal e que a gente tem que absorver essas pessoas no mercado. Por outro lado, eu também estou comprado que a excelência só vem quando você tem a oportunidade de você colocar muito estudo e muito treino em cima daquilo que você vai fazer. Então eu acho massa a facilidade de entrada, que as pessoas consigam pegar conhecimento e fazer os seus programas muito rapidamente. Então você dá espaço para muita diversidade, né? Muita gente com N condições sociais diferentes aí. Por outro lado, eu, como parte de uma empresa de software, ou eu como produtor, como parte de uma empresa que tem software no coração do seu negócio, preciso que as pessoas estejam realmente preparadas para exercerem os seus trabalhos. Então é isso que eu tento fazer aqui no meu trabalho, nos meus trabalhos, né? ZUP e Dev Eficiente. Então, no final das contas, para mim a ideia é essa. Acho que você tem que entender que é muito legal
entrar rápido, mas para o software, a médio e longo prazo, se a pessoa não tiver tido o preparo adequado, infelizmente o software vai sofrer. Essa é a realidade. Isso acontece hoje em dia, muito por conta do que ele falou no artigo, né? Infelizmente, escrever, desenvolver software, hoje em dia, ainda é uma coisa sem nenhum tipo de sistematização, para mim está longe de ser uma engenharia. Então, cada time, né, cada pessoa desenvolve uma funcionalidade utilizando vieses diferentes. A gente ainda olha para livros como se eles fossem bíblias, a pessoa deu uma opinião, e aquela opinião, que é literalmente uma opinião, com uma fundamentação, muitas vezes, muito superficial, beleza? Baseada apenas na observação dela, em contextos específicos, sem nenhum tipo de análise mais profunda, a gente vai e ainda segue, né? Que a gente pode citar qualquer livro, enfim, acho aqui Clean Code, Clean Architecture, Domain Driven Design, todos livros muito bons, mas é só opinião. Não faz nenhum sentido para mim esses livros pautarem todo o ciclo de desenvolvimento. E pior, como eles não trazem nenhuma sistematização, a aplicação das teorias que são explicadas nesses livros ficam completamente tortas, porque, como eu disse anteriormente, não é porque você leu alguma coisa, não é porque você começou a fazer uma coisa que você está preparado para executar aquilo em alta performance. Então, acho que tem bastante espaço para a gente se preparar melhor. Aí, né, quando a gente olha para o desenvolvimento em si, ele fala, né, que na opinião do artigo, o conceito de information hide, que já existe há muito tempo, seria suficiente. Eu confesso que eu não enxergo assim. Eu realmente tenho uma linha de pesquisa, e a linha que eu me identifico nesse momento, que diz que a maneira de desenvolver software está fundamentalmente errada. E eu acredito. Acho que essa, na verdade, o nosso preparo para desenvolver o software. Acho que tem muito espaço para melhorar. Acho que a gente vai retardar o envelhecimento do software com um melhor preparo para desenvolver. Mas acho que existe uma causa ainda mais profunda, que é a maneira que se desenvolve software. Ainda carece, na minha opinião, de muita melhoria. Porque, assim, enquanto o código da indústria, com o passar do tempo nos projetos, realmente tudo fica muito atrapalhado, a gente não vê algo tão parecido quando a gente fala para projetos open source, que realmente são bem cuidados, né? O projeto open source tem muito do que ele fala no artigo. Tem muita documentação interessante, né? Os projetos realmente bons. O processo de envelhecimento do software open source, ele é muito mais tranquilo. Aqui ainda, a minha observação ainda não é gigante, mas quando eu comparo um pedaço de software open source versus um pedaço de software da indústria de padrão, o envelhecimento deles, a degradação deles, por exemplo, através da análise das métricas formais de software que existem hoje em dia, realmente são... A descarga tocou aqui, que eu estou do lado do banheiro, beleza? O processo de envelhecimento realmente é bem diferente. Então, eu acho que a gente tem bastante espaço para ter uma forma de desenvolver melhor. Inclusive, essa é a minha pesquisa hoje em dia, né, onde eu coloco muita energia na engenharia de software, é nessa parte de qualidade interna, que é a minha pesquisa, que é a do CDD lá, do Cognitive Driven Development, que é a ideia de colocar um limite de entendimento por unidade de código para tentar facilitar com que a gente não faça arquivos que sejam impossíveis de serem mantidos a médio, longo prazo aí. Sobre a documentação, tenho que falar, eu concordo em gênero, número e grau. Acho que é um dos pilares que eu deixo no Dev Eficiente, né? A documentação é uma dica, é um facilitador para quem vai entrar nos mais variados níveis. Documentação dentro da implementação do método, documentação em cima do comportamento em si, né, do contrato público, documentação do software com as mais variadas visões. E, na verdade, para mim, assim, e daí que é difícil de atualizar, né? E daí que é chato? Ué, tem que fazer. Se fosse, uma vez, um amigo meu que chama Ricardo Valeriano, ele falou assim, se fosse legal o tempo inteiro, não era trabalho. Então,
Tem coisa que é chata, tem que fazer e pronto. Não tem muito que ficar. Não, não tô, meu amor, na reunião. Eu tô gravando um vídeo que vai dar 1 hora agora de vídeo. É... Bom, aqui para fechar agora, né? Se você ficou até aqui, muitos parabéns. 1 hora de vídeo é o meu vídeo mais longo da história do canal Dev Eficiente. Eu quero dizer que esse artigo fala com o coração da jornada Dev Eficiente, né? Com o coração do que eu estou tentando construir. O meu propósito no Dev Eficiente é promover software com uma qualidade muito boa. Esse é o meu propósito, uma qualidade interna muito boa. Por quê? Porque eu entendo realmente que a gente ficou bom em fazer deploy, a gente ficou bom em escrever a primeira versão do software, só que a gente passa muito mais tempo na nossa vida mantendo o software do que desenvolvendo. E por que que a gente ainda é melhor em desenvolver a primeira versão do que manter? Para mim isso não faz sentido. E é por isso que acho que o Dev Eficiente hoje em dia, né, que a jornada existe. Quais são as duas maneiras que eu tento melhorar isso para o mundo, né? Acho que a primeira é tentando diminuir o gap de preparo. Então, só um segundo, meu amor. Só para acabar, eu não consigo parar agora. Pro mundo, não só para o meu trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa é essa do preparo. Então, a jornada da eficiente é muito sobre isso, né? É muito sobre treino, é muito sobre entender que para você ficar bom ou boa em alguma coisa, você precisa treinar muito, colocar muita energia naquilo, que é duro você ficar bom e boa, mas eu entendo que se as pessoas de desenvolvimento ficarem melhores preparadas, os softwares que elas vão entregar vão ser muito melhores e vão envelhecer de maneira muito mais tranquila. E a segunda coisa que eu tento fazer é olhar nessa parte do código em si. O CDD hoje em dia é minha aposta, que a gente pode ter uma nova forma de desenvolver software, que a gente pode estabelecer, chegar em algo mais próximo de ter um troço sistemático para desenvolver. Isso é sistemático, ele naturalmente é escalável, ele é mais sustentável, é mais fácil de você criticar, porque está tudo muito nítido sobre o processo. Então, putz, gostei muito do artigo, muito mesmo. Beleza? Passei aqui 1 hora. Bom, se você ficou comigo até o final desse vídeo aqui, realmente eu tenho muito para te agradecer. Eu nem sei como te agradecer. Dificilmente eu teria ficado 1 hora vendo um vídeo. Então, demais, assim, muito, muito obrigado por você que ficou até o final. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem uma crítica construtiva, por favor, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em debater tudo isso que eu falei aqui com você, beleza? Mas era isso que eu tinha para contar. Espero que você tenha de alguma forma achado interessante. Tchau.